Bem-vindos a esta palestra de divulgação. Este é o caso em que o palestrante é mais conhecido do que aquele que o apresenta, eu. Mas, de qualquer forma, é um prazer termos conosco aqui o professor Israel Weinschenker, da Universidade Federal de Minas Gerais. Israel se doutorou no MIT, foi professor da Universidade Federal de Pernambuco por bastante tempo, e já agora há bastante tempo também professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Todo esse tempo, mas Israel continua um jovem, em espírito. Trabalha numa área muito bela, geometria algébrica, com aplicação à geometria enumerativa. Tá? Então, ele certamente vai apresentar para a gente números grandes sobre objetos básicos, mas que escondem uma geometria belíssima e uma técnica bastante sofisticada. Bom, hoje ele vai falar sobre dos círculos de Apolônio à ex-conjectura de Goethe. Obrigado. Bom. Então, deixa começar apresentando o apresentador. Ele disse que talvez não fosse conhecido, o Eduardo, tá? Doutorado no MIT. Agradecer o convite. Enfim, ter a oportunidade de estar nesse templo da matemática internacional é realmente uma honra enorme. Então, veja, o assunto é extremamente vasto e, evidentemente, eu não posso mais do que apresentar uma visão tendenciosa, não é? Um pouco de testemunho sobre alguns dos assuntos que me fascinaram por quase 40 anos, continuam me fascinando. Não é? Então, não sei quantos lembram o que são os círculos de Apolônio, o problema de Apolônio. Eu vou começar realmente fazendo um apanhado histórico, não é? E descrever um pouco o que é a espinha dorsal da palestra. Não é? Então, os círculos de Apolônio dizem isso, quer dizer, você pega 3 círculos em posição geral, no mesmo plano, e procura por círculos que sejam simultaneamente tangentes a esses 3 círculos. Essa questão que diz respeito a círculos, que são casos particulares, como todo mundo sabe, de cônicas, não é? Foi generalizada para cônicas e, em particular, abordada por matemáticos de nome, como Steiner, não é? E outros, como Charles e Schubert, cujos nomes reaparecerão um pouco mais à frente, não é? Um outro número interessante é o de cúbicas nodais, quer dizer, que eu passei da questão de tangência para a questão de curvas singulares. Então, você pega uma equação no 3º grau que define uma curva no plano, não é? Supõe que os coeficientes variam a um parâmetro, quer dizer, você põe os coeficientes que existem lá na equação de uma cúbica geral como funções de um parâmetro linear, não é? E pergunta quantas dessas equações vão definir curvas singulares. Exatamente 12 aparecem. Não é? Então, esse primeiro resultado de Apolônio é de 3 séculos antes de Cristo. Não é? As cônicas é de 1800 e alguma coisa. O das cúbicas é não muito tempo depois. Não é? Isso ficou, digamos, um pouco que dormente, até que, surpreendentemente, nas últimas 2 décadas e meia, aproximadamente, ganhou um impulso tremendo, porque os físicos disseram que contar curvas é interessante para entender o mundo em que vivemos. Então, isso aqui às vezes funciona, às vezes não funciona, não é? Mas está aí, 3 círculos.
em azul. Aí você quer determinar círculos vermelhos que são simultaneamente tangentes a esses 3 círculos. Então, quando eu estava no início da carreira, um dos livros bacanas para você aprender coisas gerais de matemática era esse livro do Curran e Robbins, que acho que foi traduzido, inclusive, pela SBM, né? Que é a matemática. E lá no livro do Curran e Robbins, What is Mathematics, estava listado como um dos problemas mais interessantes, ou mais importantes da antiguidade. Né? Então, você pode contar, a gente acha, em geral, 8 soluções. Você pode fazer isso analiticamente, e resulta equações simples e tal. Você pode, inclusive, achar as soluções à maneira antiga, com régua e compasso. Né? E são 8 as soluções, nesse caso. Agora eu vou fazer uma revisão de como é que, depois de Descartes, esse tipo de questão pode vir sendo atacada. Não é? Quer dizer, você põe coordenadas. Então, você olha para a família de círculos. Então, o círculo padrão é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 1. Aí você põe 3 parâmetros arbitrários aí para poder variar centro e raio. Tá? Então, você tem 3 coeficientes. Não é? Aqui eles não representam exatamente centro e raio. O raio é uma função dessas coisas aqui, como vocês sabem. Não é? Em princípio, você imagina que esses 3 coeficientes podem variar à vontade. Então, você tem 3 graus de liberdade na família de círculos. Né? Claro que para alguns desses valores do parâmetro, isso não dá um círculo real. Mas não importa. Pensa na natureza da equação que aparece aí. E o que é essencial para a atitude da gente aqui é você perceber o que é que eu estou fazendo. Olha, eu tenho 3 letrinhas variáveis aqui. Eu penso nisso como coordenadas de um ponto no espaço auxiliar, que é o espaço dos y, e cada pontinho daqui você associa a uma figura, no caso, um círculo. Certo? Essa é a maneira dos últimos 50, 100 anos ou mais de se atacar problemas geométricos desse tipo. Então você vai impor tangência desse círculo variável a um círculo fixo. Eu pego o círculo padrão. Tá? 2 círculos quaisquer são congruentes, enfim, a menos de... Você usa o grupo apropriado, não é? Você pode aumentar o raio e tal, então não é perda de generalidade para a discussão qualitativa que a gente está fazendo, fixar esse círculo aqui. Então, se você impuser tangência, não é? Você vai impor condições sobre os coeficientes. Se pegar coeficientes arbitrários, você não vai ter tangência. Para ter tangência, você precisa que esses coeficientes satisfaçam uma certa relação, que de fato vai ser polinomial nos y. Não é? Uma maneira simples de ver isso é você lembrar que a interseção de 2 círculos é a mesma coisa que a interseção do círculo com a reta, como vocês veem na figura. Né? Algebricamente, se você voltar a isso aqui, você pensa que está subtraindo membro a membro essas 2 equações, aí resulta a equação daquela reta, que é exatamente a reta de interseção dos 2 círculos. Para você ter tangência, o que é que vai ter que acontecer? Essa reta vai ter que virar uma reta tangente. Não, você substitui analiticamente na equação, em vez de ter 2 soluções, a interseção daquela reta com o círculo, você vai querer que tenha só uma, não é? Então você quer que a raiz seja dupla. Para a raiz ser dupla, na equação de 2º grau, você calcula um discriminante. Calcula o discriminante, resulta uma equação quadrática nos y, que é de fato, não é? Vocês podem reconhecer isso aí como um cone, não é? Então a condição para que um círculo variável seja tangente àquele círculo fixo se traduz no espaço tridimensional dos y, não é? Como
exigir que o pontinho que corresponde ao círculo variável, não é, esteja no cone. Então, olha só, você está fazendo geometria bidimensional, né, impondo condições aos círculos, mas isso se traduz, não é, em figuras tridimensionais, no espaço de parâmetros. Isso é um tema central na história aqui. Não é? Então, essa cônica é tangente exatamente quando o ponto correspondente a ela, no espaço dos y, estiver naquele cone preciso, aquele cone que foi calculado. Então, se você quiser tangência a 3 círculos, você vai fazer a interseção de 3 cones quadráticos. Tá? Só para observar, o vértice do cone aqui é o círculo ao qual você impôs tangência. Então, você tem 3 círculos, digamos, em posição geral, você vai ter 3 cones com vértices distintos, inclusive. Não é? Então, você vai fazer a interseção de 3 cones quadráticos e o que se espera por eliminação e tal é encontrar 2, que é o grau de cada cone, vezes 2, pontos de interseção, como reza o teorema de Bezout, que eu vou me referir daqui a pouco. Mas, por enquanto, deixa eu fixar essa ideia aqui. Você tem círculos no plano, você está estudando condições geométricas sobre esse círculo, a ele você associa o ponto no espaço tridimensional, a condição de tangência se traduz por uma quádrica. E a afirmação de que você acha 8 é uma informação a respeito de como é que se comportam interseções de hipersuperfícies no espaço. Ok? Esse é o teorema de Bezout. Pré-1800. Não é? Então, você pegar hipersuperfícies de graus d1, dn, no espaço de dimensão n. Então, aí eu estou pensando em equações de grau d1, dn, equações polinomiais de graus d1, dn. Né? Então, o número de pontos de interseção esperado é o produto dos graus. Então, são aqueles teoremas que você diz, vale assim. Na verdade, você pode dizer que vale sempre. Tá? Devidamente interpretado. Isso é outra história. Eu não vou poder contar essa história hoje, mas é fantástica. Quer dizer, é verdade que dá sempre o produto dos graus alguma coisa. Tá? Então, o teorema como a gente quer é de fato válido, primeiro se a interseção for finita. Você pega 3 quádricas, você podia repetir as 3 quádricas iguais. Então é claro que a interseção não é finita. Você contar um número finito, a interseção tem que ser finita. Né? Depois, você tem que contar, como você está fazendo coisas com equações polinomiais, está achando raízes no fim das contas, não é? Quando você faz eliminações, podem aparecer raízes múltiplas. Então, você tem que ter uma maneira de contar a multiplicidade. Então, um dos sims da história, não é? E também, você está cansado de saber, você está com 2 círculos assim, e cadê? Você nem enxerga interseções. Não enxerga porque elas são complexas. Então, você tem que contar também soluções complexas para isso valer. E também tem que incluir pontos no infinito. Então, isso é o que, se você quiser um teorema bacaninha que você está contando pontos, você tem que passar por cada um desses, não vou dizer inconvenientes, mas cada um desses saltos de qualidade. Quer dizer, você tem que ampliar a sua área de interesse. Não é? Agora, a heurística é a coisa mais simples do mundo. Você pega 2 equações quadráticas no plano. Aqui eu desenhei como sendo uma elipse e uma hipérbole. Tá? Você vê aí que tem os 4 pontos de interseção esperados por Bezout. Tá? E você pensa em variar continuamente os coeficientes de uma das cônicas. Então, eu peguei a hipérbole, porque é justamente a hipérbole, quando você no lugar do 1 aqui você põe um epsilon e faz o epsilon tender para 0, você vê que no limite aparece um par de retas. Não é? Então, aquelas interseções que você não sabia calcular, agora você precisa calcular a interseção de cada reta com aquela elipse que ficou paradona lá. Tá? E aí você tem que chegar e acreditar que como você fixou uma das equações e a outra variou continuamente, e o número de soluções é uma coisa discreta, não vai ter pulos. Não é?
você variar continuamente, e o que você achar depois da deformação, você imagina que é a mesma coisa em quantidade, não é, do que era antes. Então você precisa de um princípio de variação contínua das soluções. Isso é um princípio vago. Vago para a gente hoje em dia, mas há 100, 150 anos atrás, enfim, fazia parte do linguajar comum. Não é? Então, em particular, o Schubert, não é? Essa figura aqui, escreveu um tratado inteiro em Carlos. Eu não sei nem ler isso aqui, mas é cálculo da geometria enumerativa ou coisa assim? Sei lá. Não é? Mas isso aqui é chamado cálculo de Schubert. Ok? Aí, o que era considerado rigoroso, virou o século, Hilbert disse, olha, vamos com calma, vamos tentar entender até que ponto aquela história de variação contínua, etc., dá para você chegar e contar os números, não é? Ou não? E na lista dos 23 problemas que ele escreveu e apresentou no Congresso, né? O 15º dizia respeito exatamente à validação do que se costumou chamar cálculo de Schubert. Quer dizer, quando é que vale realmente? Quer dizer, que tipo de resultado daqueles tantos que foram escritos lá são de fato rigorosos ou não? Então, dar rigor para o que a gente chama de cálculo de Schubert, que era chamado de cálculo de Schubert, continua chamando de cálculo de Schubert, é uma história de mais de 50 anos, não é? E que foi, digamos, de certa forma, colocada sob o guarda-chuva geral do que se chama hoje em dia de teoria da interseção. Tá? Que quer dizer isso, você está fazendo interseção de objetos algébreos geométricos e quer estimar graus, número de soluções e assim por diante, e ter uma certa maquinária para fazer essas coisas. Não é? Então, começou com Lefschetz. Pô, variação contínua e tal, peraí. Então, em topologia, a gente tem ferramentas para estudar essas coisas. Você está deformando continuamente e tal, e realmente, digamos, a parte essencialmente linear do cálculo de Schubert, quer dizer, que dizia respeito a questões envolvendo interseções de subespaços de dimensões variadas, tá? Que é essencialmente o que a gente chama hoje da cohomologia de uma grassmanniana, isso foi adequadamente tratado por Lefschetz. Não é? E sucessivas generalizações. Quer dizer, o tratamento puramente algébrico, digamos, um dos marcos é o Jean-Paul Serre, tá? Que, em particular, a questão de multiplicidades, ele fez uma análise crítica disso aí, e, enfim, daí resultaram conjecturas e, enfim, pelo menos 40 anos de intensos trabalhos em álgebra comutativa, como é que se diz? Motivadas pelo ferramental colocado pelo Serre. Não é? O nome, digamos assim, a reverenciar aqui é o Grothendieck, também. Não é? Seguiram-se Baum, Bott, Fulton, que escreveu, digamos, com perdão da palavra, né, nesses dias de visita papal e tal, mas escreveu a Bíblia do assunto, não é? Teoria da interseção, e o colaborador, né, um grande matemático, Macpherson, desenvolveram, digamos, as principais ferramentas de teoria da interseção que são usadas para legitimar uma boa parte do chamado cálculo de Schubert. Agora, uma coisa é você fundamentar, legitimar e tal, enfim. Como eu costumo dizer, você tem equações diferenciais, ordinárias, parciais e tal, teoremas de existência, beleza, agora vai e resolve, é outra história. Tá? Pega uma equação específica, vai e resolve, diz alguma coisa inteligente a respeito, isso é outra coisa, além da parte de fundamentação. Não é? Então, você lembra que um outro aporte que você
tem que trazer para validar, colocar pontos no infinito. Eu vou fazer uma revisão rápida aqui do que, como é que você traz esses pontos no infinito para tratar matematicamente, não é? Então, essa figura aí dá uma ideia do que são os pontos de fuga, né? Você vê aqueles dois corrimões ali, você imagina que eles vão se encontrar no fundo da tela. Tá certo? Você pode pegar também desenho técnico, fazer um cursinho de desenho técnico, está lá explicado como é que são os pontos de fuga. Não é? Você prolonga e encontra retas supostamente paralelas, faz aparecer um ponto de fuga aqui. Agora, matematicamente, o que você faz é introduzir os espaços projetivos. É assim que você traz o infinito para perto. Não é? Então, para fundamental, o que é que você faz? Você chama de plano projetivo a coleção de retas que passam pela origem no espaço tridimensional. E traça esse plano auxiliar aqui com cota x3 igual a 1. Não é? Então você vê que cada ponto representa uma reta passando pela origem e cada uma dessas retas marca efetivamente um ponto nesse plano de cota x3 igual a 1. Tá certo? O plano afim antigo é esse azul. Então você vê que cada ponto aqui me dá uma reta passando pela origem e vice-versa, quase sempre. Não é? Você introduz coordenadas homogêneas, que significa pegar qualquer vetor não nulo na sua reta passando pela origem, isso são as coordenadas homogêneas. Toca. E você decreta pontos no infinito como sendo exatamente essas retas em vermelho que não cortam o plano azul. Esses são os pontos no infinito no nosso esquema geral aqui. Tá? E você pode justificar, digamos, heuristicamente isso, desenhando figurinhas, olha, tá vendo? Ó? Você pega esses pontos aqui, ó, vai aumentando a distância, como eu vou fazer aqui, tá certo? E você vê que essa reta vai ficando cada vez mais deitada, no limite, ela vai coincidir, por exemplo, com o plano, com a reta que é o eixo do x2, que é uma daquelas retas que corresponde a ponto no infinito, porque está com cota x3 igual a 0. Não é? Por outro lado, você pode tratar as retas antigas, não é? No plano projetivo, percebendo que elas se escrevem como interseção desse plano que eu fixei com cota 1 com um plano que passa pela origem. Então você termina caindo numa equação homogênea em 3 variáveis, não é? Quer dizer, isso aqui é a equação típica de um plano que passa pela origem. Aí você define retas no plano projetivo como sendo o lugar dos pontos que satisfazem a equação homogênea em 3 variáveis, não é? E de grau 1. Isso aí dá em particular as retas à moda antiga, só que agora você veja o que é que vai acontecer. As retas da moda antiga têm A1 ou A2 diferente de 0. Você pode chegar a formar esse ponto A2 menos A1, colocar 0, isso aqui é um ponto no infinito, e você vê que o que eram antigas retas paralelas, agora elas têm todos o mesmo ponto de fuga, não é? Como ponto de interseção. Então, acaba, em geometria projetiva, acaba o paralelismo. Não é? Aí você pode olhar agora para equações de grau maior, não é? Sempre homogêneas, para fazer sentido com as coordenadas homogêneas, não é? Aqui. Então, o caso de grau 1 é o que a gente chamou de reta. Você pode, então, pegar as curvas dadas por equações polinomiais à moda antiga e procurar entender o que é o comportamento delas quando você vai para o infinito. Por exemplo, você pegar a equação do círculo, não é? O que é o que a gente chama de fecho projetivo. Quer dizer, quais são as soluções dessa equação quando você olha agora no plano projetivo? No caso aqui, você vê que você faz, no infinito, você vai ter 2 pontos complexos. Okay? Em geral,
o que você faz, dada uma equação de grau D qualquer, se homogeneiza, tá certo? E pegar os pontos no infinito é fazer a variável que você usou para homogeneizar, você faz 3 igual a 0. Você vê que no caso do círculo, as soluções são essas, com coordenadas complexas, e aí você entende melhor porque o círculo é fechadinho, você não vê nenhuma direção real, nada real no círculo escapando para o infinito, porque o que está no infinito é complexo. Ok? Mas a hipérbole não. A hipérbole você vê ela se afastando para o infinito, e de fato, se você prolongar convenientemente, você vai ver que ela vai encontrar no infinito o mesmo ponto no infinito que corresponde às retas verticais. Né? E aqui também o mesmo ponto no infinito que corresponde às retas horizontais, que são as assíntotas. Né? A parábola, você vê que ela vai fechar num ponto só no infinito. Né? E você vê isso algebricamente, porque quando você homogeneiza, faz x3 igual a 0, dá exatamente um ponto com x2 igual a 0. O x1 tem que ser automaticamente diferente de 0. Ok? Então, em geral, cada curva plana de grau D vai admitir D pontos no infinito, contados com multiplicidade, e supondo que você pegou aí uma curva que não está totalmente contida em cima da reta no infinito. Não é? Agora que você tem pontos no infinito, falou em multiplicidades, coordenadas complexas, etc. e tal, você pode enunciar sem medo que você pega duas curvas planas, projetivas, complexas e tal, não é? Sem componentes em comum, quer dizer, garantindo a finitude das interseções, o número de pontos de interseção é o produto dos graus, m vezes n. Isso tudo que eu fiz no plano, você pode aumentar as dimensões, tá certo? Lembra que para tratar a geometria no plano com respeito a círculos, a gente teve que chegar a fazer a geometria no espaço de dimensão 3. Então é natural você chegar e olhar para espaços projetivos de dimensão maior, e a mesma construção, tá? Você olha para retas passando por pela origem no espaço de dimensão 1 a mais, tá ok? Vale então um Bezout em Pn, então, a interseção de n hipersuperfícies, de graus d1, etc., dn, consiste no produto dos graus, desde que seja finita, e você conta com multiplicidades, e assim por diante. Ok? E de posse do resultado de Bezout, Jakob Steiner observou o seguinte: olha, Apollonium. Tem que fazer assim. Apolônio, o caso de Apolônio é o quê? Você tem círculos, são 3 coeficientes, 3 parâmetros. Se olhar para cônicas, tá? Em vez de círculos, aí cônicas são quantos coeficientes? São 6 coeficientes, mais ou menos de fator constante, na verdade são 5 coeficientes, não é? Você vê que os coeficientes podem ser pensados como um ponto no espaço projetivo de dimensão 5. Aí, se você quiser dizer o que é que são as cônicas tangentes, por exemplo, a essa parábola, você pode fazer isso. O que é que você faz? Você substitui y igual a x2 nessa equação, resulta uma equação do 4º grau só em x, e tangência significa raiz dupla. Raiz dupla, você calcula o discriminante. Discriminante significa calcular a resultante desse polinômio com a sua derivada. Aí você faz as contas usando qualquer Maple ou coisas assim, e aparece o discriminante. Discriminante é essa beleza aí. E a única coisa que eu quero que você note é que todos os termos têm grau total 6. Tá? Então, enquanto que tangência de círculos a círculos se expressava por uma quádrica, tá? Tangências de cônicas gerais a uma cônica geral fixa se traduz numa equação de grau 6. Tá? Nesse espaço de dimensão 5. Então, Steiner, usando o Bezout, escreveu que você deve ter 6 à quinta, mesmo jeito que você tinha 2 ao cubo, você deveria ter 6 à quinta cônicas tangentes a 5 outras em posição geral. Isso está publicado no jornal, quer dizer, no periódico, digamos assim, o mais antigo em circulação, tá? Que é o
Journal für die Reine, sei lá o quê. Não sei pronunciar isso aí, perdão. Ok? No entanto, a gente passa para francês. Ok? De Jonquière, outro grande matemático da época, ok? Ele achou uma resposta diferente. Mas ficou na dele, porque o Steiner era um cacique. Né? Ficou na dele, não publicou, tal. Mas o tempo passou um pouco mais, aí Charles disse, não, eu vou peitar. Não é isso. É 3.264. Tá? Não é 6 a quinta, é 3.264. E eu colei isso aqui, copiei e colei, de um artigo bacana que você acha na página do Etienne Guiche. Tá? Ele tem um artigozinho lá sobre as 3.264 cônicas, inclusive com desenhos e a discussão da realidade dessas soluções. Quer dizer, do mesmo jeito que em Apolônio você acha 8 soluções reais, é muitíssimo mais complicado você mostrar que você pode arrumar 3.264 cônicas igualmente reais, se você escolher bem as suas 5 cônicas reais. Tá, ok? É um primor, como quase tudo que eu consegui ler do Etienne até hoje. Né? Então, a questão para grau maior, quer dizer, passa de cônica para cúbica, para quártica, etc., foi classicamente enfrentada também, resolvida, não é? Por Maillard e Zeuthen. Zeuthen ganhou um prêmio da Academia Real Dinamarquesa pelo trabalho dele sobre essas coisas aqui. Tá? Então ele resolveu a questão análoga a cúbicas e quárticas. Tá? Quantas cúbicas são tangentes a 9 cúbicas em posição geral, quantas quárticas a 14, 9, 14 e tal. É o número de coeficientes disponíveis que você tem. Certo? Isso foi revisto por Alouf, aluno de doutorado do Fulton. Então, a tese dele fez o caso de cúbicas. E, mais recentemente, Ravi e Vakilo, que está lá em Stanford, usando o ferramental mais recente de espaços de Kontsievich, resolveu o caso de grau 4. Para grau 5 em diante, continua sendo um mistério isso aí. Tá? Não se sabe praticamente nada. Agora, esse 3.264, digamos, tem tanto charme que um livro que está sendo publicado agora aí do Eisenbach e Harris, sobre teoria da interseção, quer dizer, um livro muitíssimo bacana, não é? Ele pôs no título, tá? 3.264 e essas coisas todas que estão por aí. Esse é o título do livro, tá? Do Eisenbach e Harris. E, claro, o ponto a destacar não é 8 ou 3.264, os números em si. Acho isso bacana também. Mas o ponto a destacar é o que você precisa fazer para chegar nisso. Né? Quer dizer, que tipo de matemática você tem que desenvolver para obter esses resultados. Né? Aí eu copiei e colei aqui também uma frase explícita do livro do Harris. Né? Quer dizer, o número em si não tem tanto significado. Se for mais ou menos, a sua vida não vai mudar, não é? Certo? Mas você tem um problema bem colocado, mesmo que seja um problema em si, não necessariamente relacionado com outras coisas. E acontece que aqui no caso, isso é de fato também relacionado com outras coisas. Ok? Então isso está no coração das coisas interessantes que são feitas em geometria algébrica, e um pouco eu vou repassar mais à frente. Okay? Então, uma outra vertente, como eu anunciei na primeira transparência, né, quer dizer, além da tangência, não é nem tão diferente do que eu vou falar aqui, não é você contar curvas com singularidades.
você pensar que a curva, digamos assim, que vive numa superfície, por exemplo, não é? É a interseção dessa superfície com um plano ou com outra superfície, aparecer uma singularidade é também uma coisa de tangência. Porque quando você tem interseções transversas, a interseção é não singular. Então, digamos, é um refraseado de condições de tangência aqui, mas focando especificamente na imposição de singularidades. Bom, contar retas singulares não tem graça, é sempre zero. Não tem retas singulares. Certo? Agora, cônicas não. Cônicas você já tem que contar. Cônicas singulares são raras. Isso é uma coisa que é pervasiva em geometria enumerativa. Você está querendo contar o que é raro. Tá? As coisas que são finitas, as coisas que são diferentes. Então, as cônicas singulares formam, de fato, uma hipersuperfície cúbica naquele P5. Porque, lembra, uma cônica é dada por uma equação quadrática. A equação quadrática tem uma matriz simétrica associada. A não singularidade é controlada pelo posto dessa matriz. A gente está em coordenadas homogêneas, você tem uma matriz 3×3, simétrica, então ela vai ser singular ou não singular, conforme o determinante dessa matriz simétrica seja zero ou diferente de zero. Então dá uma equação do grau 3. É uma hipersuperfície cúbica em P5, é o discriminante no caso aí. Então, as cônicas que passam por 4 pontos fixos descrevem uma reta em P5, quer dizer, a condição de você fazer uma cônica passar por 4 pontos, você está fazendo uma interseção de 4 hiperplanos em P5. Então você tem uma reta, tem uma hipersuperfície cúbica, você espera 3 pontos singulares, né? 3 pontos que representam cônicas singulares. Então, algebricamente é isso, você tem uma equação f igual a 0, outra equação g igual a 0, esses 4 pontos de interseção aqui, se você olhar para todas as cônicas que passam por esses 4 pontos, elas vão ter equações que são combinações dessas duas equações aqui, e você está perguntando quantas combinações existem que vão me dar uma cônica singular. Toca. E vão aparecer exatamente 3, que são essas 3 que estão desenhadas aí. Vocês estão vendo 3 cônicas, né? Uma cônica singular é um par de retas. Então você tem esse par de retas aqui, tem esse outro par de retas verde, parecem paralelas, mas se encontram aqui no infinito. Tem esse par de retas verticais aqui, que também se encontram no infinito. E esse é o número que corresponde ao grau do discriminante. Se aumentar o grau, você começa observando que curvas irredutíveis de grau D, veja, aqui, para encontrar uma cônica singular, eu tive que olhar para cônicas que se partem. Mas em grau maior, você pode ter curvas singulares irredutíveis. E para que elas sejam irredutíveis, o número máximo de pontos singulares que você pode impor é o chamado gênero aritmético da curva aqui, que é d-1 vezes d-2 sobre 2. A família daquelas curvas planas de grau D, com esse número máximo de pontos singulares, tá? É uma família de dimensão 3D menos 1. Isso se chama classicamente uma variedade de Severi. Tá? É uma das variedades de Severi. E você pode se perguntar sobre o grau dessas variedades de Severi, que é o análogo a que eu me referi do discriminante lá para o caso de cônicas. Não é? Então você pode se perguntar quantas curvas planas racionais, porque você impôs o número máximo de singularidades. Então elas vão ser automaticamente racionais, quer dizer, admitem uma parametrização racional. Passam por 3D menos 1 pontos gerais. Você faz as contas, no caso grau 1, por 2 pontos passa exatamente uma reta, né? Por 5 pontos, que é o 3D menos 1 aqui para D igual a 2, passa exatamente uma cônica. E é mais ou menos aqui que parou por 20 séculos, toca, até que Kontsevich percebeu que esses números são interligados. Tá? Existe uma recursão. Isso é uma coisa notável, porque veja, cada uma dessa família de curvas de grau D vive num espaço diferente.
Tá? Você tem o P2 das retas, tem o P5 das cônicas, o P9 das cúbicas, tá certo? Mas tem uma coisa mais fundamental que liga esses objetos e, por um argumento chamado de recursão topológica, motivado por teoria das cordas, tá, ok? Kontsevich chegou nessa recursão. Então, só para repetir, classicamente até 3 era conhecido. Cayley, eu acho que tinha já isso aqui. Tá, ok? Para 4, o Zeuthen ganhou uma medalha, em parte por esse trabalho aqui também, outros que ele fez, tá certo? Para grau 5, em 93, eu obtive como um caso particular, a que eu vou me referir daqui a pouco, mas veja, cada um desses casos era um caso, não tinha nada ligando essas coisas entre si. Eram casos separados, não é? Então, em 92, 93, eu estava num pós-doc. É bom pós-doc, né? Não precisa dar tanta aula. Ok? E teve um encontro lá no Misery, e Sheldon Katz perguntou sobre o número de curvas planas racionais de grau 5 contidas numa hipersuperfície quíntica em P4. Vou explicar o interesse. Por que quíntica em P4? Né? As hipersuperfícies quínticas em P4 têm uma propriedade que, para os físicos, eles interpretam como carga total zero. Tá? A primeira classe de Chern de uma hipersuperfície desse grau aqui, em P4, é zero. Isso é interpretado, Deus sabe como, tá? Os físicos sabem como. Né? Quer dizer, isso aqui é uma calabial, toca, é uma calabial, e, concretamente, para você achar curvas de grau 5, não é, planas, nessa hipersuperfície, você vai fazer a interseção dessa hipersuperfície com um plano para ter 6 singularidades. Que é você pegar uma curva de grau 5, o gênero dela é 6, para virar racional você tem que ter 6 singularidades. Certo? E esse número pode ser calculado descontando do total das 6 tangentes umas outras curvas que aparecem naturalmente, porque nessa hipersuperfície quíntica sabia-se já que existe um número finito de retas, existe um número finito de cônicas contidas lá, e conjetura-se que se ela for suficientemente geral, em cada grau existe um número finito de curvas racionais daquele grau. É a conjetura de Clemens. Continua em aberto para grau acho que 11 ou 12 em diante. Esse primeiro desconto aqui diz respeito às cônicas. Você tem uma cônica lá dentro, você olha o plano suporte, como a interseção vai ter que ser uma curva de grau 5, a cônica vai estar junto com a cúbica no mesmo plano. A cônica e a cúbica vão ter 6 pontos de interseção por Bezout, e esses vão ser 6 pontos singulares. Então você tem que descontar isso aqui e fazer um desconto análogo para retas e quárticas, etc., que aparecem aí dentro. Ok? Então, para quem está começando um doutorado em matemática e tal, vai por aí. Tá? Há algum tempo já se diz isso. Tá? Então, essa é uma frase que eu adorei do Witten. Tá? A teoria das cordas é boa demais para não ser verdade. Matematicamente, o que já deu de frutos isso aí é um assombro. Tá? Agora, para os físicos, não vale nada ainda, porque não existe a menor verificação experimental. Quer dizer, não existe qualquer proposta de teste experimental factível que detecte cordas. Tá certo? Quer dizer, é compatível com tudo que se quis compatibilizar, mas já existente. Agora, para previsões, aparentemente, não se conseguiu nada até agora.
Ok? Então, na época, o Katz perguntou por aquelas quínticas, porque isso era importante por conta de certas previsões físicas. Tá? Continuo lendo por curiosidade, acho bacana, é realmente bacana. Tem muitos textos interessantes sobre isso aí. Mas bacana também é você chegar e fazer a tradução geométrica. Isso tem sido feito e com certo sucesso. Tá? Então, a tradução geométrica é contar membros singulares de uma família. Então, você imagina que você tem aqui uma superfície, variando a superfície também, tem um bocado de curvas lá dentro, e você quer contar quantos membros são singulares ou um pouco mais sofisticados. Você especifica um tipo de singularidade, você quer contar quantas singularidades existem daquele tipo, evidentemente com uma certa compatibilidade para o número de graus de liberdade. Quer dizer, esse T aqui é onde varia o parâmetro da família. Tá? Então, se você tiver uma família um parâmetro, você não espera mais do que uma singularidade nodal. Se aumenta o número de parâmetros, você pode ter singularidades mais ricas e querer contar essas coisas. Ok? Então, enquanto o número de nós é pequeno, classicamente sabia-se calcular o número de curvas planas de grau D com um nó, 2 nós, até 3 nós. Tá? De 4 em diante, essa história tem 20 e poucos anos. Não tem muito mais do que isso. Tá certo? E se obtém fórmulas absolutamente ilegíveis. Tá? Que, na verdade, são casos particulares de fórmulas que você pode escrever quando, em vez de curvas planas, você olha curvas variando numa superfície mais geral, que tem os seus invariantes numéricos. Isso aqui é a alta interseção das curvas na família, isso aqui é o grau da classe canônica com respeito à curva da família que você está pegando, isso aqui é intrínseco, é característica de Euler da família, isso aqui é a alta interseção da chamada classe canônica. Então, mais geralmente, usando esses invariantes numéricos, você pode escrever fórmulas horrorosas, assim. Tá? Então, o que é isso aqui? Se você tiver uma superfície, uma família um parâmetro linear, e coisa e tal, você vai ter esse tanto de nodais, esse tanto de binodais, etc, etc. E a obscenidade vai aumentando, tá certo? E vai aumentando. Tá, ok? É evidente que ninguém entende nada do que significa uma fórmula como essa, exceto que, tá, você tem ferramentas, você vai e calcula e chega. Até que alguém vai e entende. Tá? Né? Então, o que o Lothar Goethe percebeu foi o seguinte, olha, tá feio a fórmula para esses NIs, vê como fica bacana. Na verdade, você calcular um logaritmo, tá? Ou melhor, você pode expressar isso aqui como a exponencial de uma soma em que esses coeficientes são bacaninhas. Tá? São combinações lineares daqueles invariantes numéricos que a superfície e o sistema têm. Tá, ok? E, manipulando, ele mostrou que você pode calcular. Isso aqui é uma série infinita, tá? É uma série formal infinita. Você pode calcular cada um desses coeficientes usando fórmulas já existentes, recursivas, para o caso do grau das variedades de Severi que já tinha sido resolvido para um número arbitrário de nós. Tá, ok? Agora, isso foi feito conjecturalmente. Escuta, tem isso. Tá? As coisas se encaixam. Certo? E as coisas tanto se encaixam que tem outra situação, tá? Que diz respeito a um tipo particular de superfícies, que são chamadas superfícies K3. Superfície K3 mais bacana é uma quártica. Pega uma equação de grau 4.
no espaço de dimensão 3, tipo Fermat. x4 mais y4 mais z4 igual a 1. Isso é uma superfície K3. Ok? Então você tem, para cada gênero existe uma família de hipersuperfícies com aquele gênero, e os físicos descobriram que existe uma série geradora que calcula o número de curvas racionais, que são singulares, que são dadas por interseção com o hiperplano. Yau é o Yau de Calabi-Yau. Tá? Zaslow, está lá em Harvard, é um físico matemático. Tá certo? Então o que eles perceberam foi o seguinte, olha, tem essa série que qualquer um sabe desenvolver. Tá? Você pode pegar o desenvolvimento em série, isso aqui. Quando você expande, cada um desses números contam curvas singulares, tá? Na família. Então, esse primeiro aqui são fibras que está mapeando para P1, é o número de fibras singulares de um mapa para P1. Esse 324 aqui, enfim, não vou poder muito explicar. Esse aqui é clássico, esse aqui são os planos tritangentes a uma quártica, era conhecido, tá? E daqui para frente é praticamente tudo novidade. Tá, ok? Então, o Goethe teve essa informação, tá certo? Teve a informação de Yau e Zaslow e disse, olha, essas fórmulas que são desligadas não são desligadas, existe, na verdade, uma maneira uniforme de calcular todos esses números conjecturalmente. Kleiman e Pine estenderam mais ainda o resultado e, em vez disso, até 6, foram também até 8, confirmando o que Goethe havia conjecturado. E, bem recentemente, Tseng, que fez doutorado em Stanford, com Lee, demonstrou a conjectura de Goethe de uma maneira absolutamente surpreendente para mim também. Mas, quer dizer, compreensível, matematicamente compreensível. Ok? Está já publicado, tem nos arquivos também. Uma releitura e uma demonstração diferente foi dada por Kuhl, Schende e Thomas. Tá, ok? E bem mais recentemente, Lee e Tseng anunciaram que é possível obter contagem para singularidades do tipo que você escolher. Tá? Você escolha o seu tipo de singularidades, não precisa ser uma, nem duas, nem três, escolha o seu número de singularidades, tá certo? Existem fórmulas polinomiais, eles não explicitaram, tá? Existem fórmulas polinomiais que contam essas singularidades. Mas é bacana, porque uma vez que você sabe que são fórmulas polinomiais, se você arrumar exemplos que calculem o número suficiente de respostas, você interpola e acha quem é o polinômio explícito. Tá, ok? Bom, eu falei as coisas que são mais ou menos bem conhecidas, e para me despedir, eu posso dizer que está em aberto praticamente tudo que diz respeito à dimensão ou codimensão maior que 1. Quer dizer, você pegue famílias de superfícies vivendo num ambiente de dimensão maior. Como é que você conta os membros daquela família de superfícies que admitem singularidades assim, 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 assado? Então, tem pequenos resultados nessa área, analogamente para o caso de codimensão maior que 1, e, digamos, uma vertente análoga, mas, digamos, com bastante mais fôlego, é você usar o ferramental de teoria de interseção para descrever o que é que são os ciclos naturais nos espaços de superfície de Riemann, tá? Esse M/G aqui, toca, e expressar em termos desses ciclos naturais, ciclos definidos por condições geométricas bacanas. Então, por exemplo, todo mundo sabe que você pegar uma superfície de Riemann de gênero G pelo menos 3, tá? Os pontos de Weierstrass que aparecem são assim, assim, assado.
Aquelas que têm pontos de Weierstrass que são pontos fora da curva, quer dizer, que são um pouco mais complicados do que o geral, definem um ciclo no M barra G correspondente. Como é que você expressa esse ciclo em termos de classes tautológicas conhecidas? E, igualmente, e de interesse para quem faz a teoria das cordas, é a questão análogo para o espaço de mapas estáveis. É o que eu tinha a dizer. Obrigado.